Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Para mim é motivo de muita honra, de muita alegria poder estar aqui mais uma vez para compartilhar uma rápida palavra de Deus para nossa reflexão espiritual. Livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo 12. A última parte desse texto eu vou ler na Bíblia Almeida Revista e Atualizada. O texto diz o seguinte: Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Preparando-se para o futuro, parte 2. Queridos, no vídeo anterior eu falei que nós devemos nos preparar para o futuro do ponto de vista financeiro, ou seja, de que nós precisamos poupar um pouco daquilo que ganhamos para as necessidades futuras que surgem na vida de todos nós. E para isso usamos o exemplo das formigas. As formigas ajuntam no verão o alimento para que no inverno ou no futuro ela possa suportar aquele tempo de crise. Mas, amados, em relação a esse assunto de, entre aspas, preparação para o futuro, nós precisamos olhar além dessa vida. Nós precisamos olhar para a questão da preparação em relação à nossa vida espiritual. O texto que nós lemos de Amós, capítulo 4, versículo 12, apesar de ser uma palavra dirigida primeiramente à nação de Israel naquela época, contudo, há uma verdade nesse texto que serve para todos nós. E a verdade é que um dia todos nós teremos que nos apresentar diante de Deus. Mas antes de nós nos apresentarmos diante de Deus, a Bíblia nos diz para nós nos prepararmos. Prepara-te, ó Israel. É interessante que nós nos preparamos para muitas coisas nessa vida. Por exemplo, nós nos preparamos profissionalmente, a gente se prepara para casar, para construir família, a gente se prepara para exercer o ministério, a gente se prepara para o nosso futuro em relação à nossa aposentadoria. Enfim, amados, nós nos preparamos para muitas coisas nessa vida. E tudo isso é certo, amados. Tudo que a gente for fazer, nós devemos nos preparar antes. Mas o problema é que às vezes nos preparamos para tantas coisas nessa vida e não nos preparamos para aquilo que é mais importante, que é o nosso encontro com Deus. O que significa se preparar para esse encontro com Deus? Significa se preparar espiritualmente. Ou seja, se quisermos receber a vida eterna e todas as promessas de Deus descritas na Bíblia, precisamos primeiramente receber o Senhor Jesus em nossa vida. Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Atos capítulo 4, versículo 12 diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Porque recebendo Jesus, queridos, nós teremos os nossos pecados perdoados e nós teremos o nosso nome escrito no livro da vida. Então, esse é o primeiro passo da preparação espiritual: receber Jesus na nossa vida. Mas após isso, precisamos firmar um compromisso radical com Ele e com seus ensinos descritos na Bíblia Sagrada. Em outras palavras, queridos, nós precisamos viver em comunhão diária com o Espírito Santo que nos é dado após recebermos Jesus em nossa vida. Em Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13, Jesus contou a parábola das 10 virgens. Naquela parábola, Jesus mostrou que 5 delas estavam preparadas para se encontrarem com o noivo, mas 5 delas estavam despreparadas. As que estavam preparadas quando o noivo chegou entraram para a festa de casamento, mas as que estavam despreparadas ficaram de fora. Esse texto faz uma alusão da vida daquelas pessoas que estão espiritualmente preparadas diante de Deus e daquelas que estão espiritualmente despreparadas. Mas qual foi o motivo que identificou que 5 delas estavam preparadas e 5 estavam despreparadas? O motivo que identificou foi o azeite, amados. 5 delas tinham azeite para manterem suas lâmpadas acesas quando o noivo chegou, e 5 delas não tinham azeite.
Azeite fala da presença do Espírito Santo e da nossa comunhão com Ele. Queridos, não basta ter um, entre aspas, rótulo de virgem ou rótulo de crente. Não basta estar entre os crentes, falar como crente, se vestir-se como crente, enfim, fazer as coisas de crente. É preciso ter o azeite de Deus na nossa vida. É preciso ter a presença do Espírito Santo e comunhão com o Espírito Santo. Porque somente assim estaremos preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus. E esse encontro pode acontecer a qualquer momento, seja pelo arrebatamento da igreja ou pela morte física. Portanto, é de suma importância que nós estejamos preparados espiritualmente. Então, amados, a palavra que eu quero deixar aqui para a nossa reflexão espiritual é: você que ainda não se preparou espiritualmente, então aproveite a oportunidade e se prepare. Receba Jesus primeiramente na sua vida e firme um compromisso radical com seus ensinos. E você, assim como eu, que já recebeu Jesus na vida, não nos conformemos em vivermos uma vida somente de, entre aspas, rótulo de crente, de somente ser membro de uma igreja. A Bíblia diz que esse rótulo de, entre aspas, crente até o diabo tem, mas nós precisamos ir além, queridos. Nós precisamos, dia após dia, ter esse azeite de Deus na nossa vida. Dia após dia, andar na presença de Deus e ter comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós devemos andar no Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, amados, primeiro estar em Cristo, ou receber Jesus na nossa vida, depois andar no Espírito. Isso fala de compromisso diário com Ele até aquele grande dia onde nós nos apresentaremos ou nos encontraremos com o nosso Deus. Amém, meus amados? Eu deixo essa palavra para a nossa reflexão espiritual e que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.